Olá, amigos da leitura. Hoje teremos a convidada Luzia Fagundes de Almeida, autora do livro Luz e Sombra, A Vida em Verso e Prosa. Antes, por determinação legal, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709 de 2018, salientamos que os presentes autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação nesse evento promovido pelo Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Escola da Magistratura Emeron, assim como autorizam a divulgação de eventuais apresentações em slides, ressalvada a referência autoral. As imagens, vozes e mostras poderão ser exibidas em apresentações, publicações e divulgações por meio do portal, dos perfis em redes sociais e do repositório institucional da Emeron, bem como de outros sistemas de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização é gratuita e por prazo indeterminado. Os presentes não terão a reclamar a título de direitos à imagem e voz. Hoje é dia 7 de maio de 2024. Daqui a pouco eu coloco a lista de presença. Se eventualmente eu estiver me esquecendo, por favor, me lembrem que eu sempre tenho problema de esquecer de postar a lista de chamada. Bom, eu faço um destaque que o nosso próximo convidado será o nosso companheiro de leitura e companheiro de Tribunal de Justiça, o Abel Sidney de Souza, dia 18 de junho, a segunda reunião na terça-feira do mês de junho. Nós receberemos o Abel Sidney de Souza, ele é editor da editora Temática, uma editora que tem várias publicações no estado de Rondônia, e ele também é servidor do Tribunal de Justiça. Nós vamos conversar sobre edição de livro, do livro independente, como colocar um livro em circulação. Só que para termos o Abel para conversar sobre isso, foi necessário fazer alguns ajustes, que a agenda dele não permite ele ficar até às 20 horas. Então, excepcionalmente, na reunião do dia 18 de junho, nós iniciaremos às 18h30 e encerraremos às 19h30. Tá? Eu vou verificar a possibilidade da gente estender por mais meia hora, mas daí eu trago um outro convidado. Eu ainda tenho que acordar com outro convidado para falar sobre coisas relacionadas com o que o Abel vai falar. Mas como ainda não tive a oportunidade de contatar essa outra pessoa, então nós a princípio ficaremos acordados que nós teremos uma hora de reunião, que será das 18h30 às 19h30, no dia 18 de junho, quando teremos o Abel, editor da Temática, para conversar sobre edição e sobre publicação. Tá? Eu faço um segundo destaque, que é agradecer a Raíssa Fontes e o Gustavo Sanfelice. Eu agradeço pela matéria publicada no portal da Emeron, informando das nossas reuniões. O texto e o vídeo foram produzidos pela Raíssa, que é estagiária da Ascom, da Emeron, sob a supervisão do jornalista Gustavo Sanfelice. Agradeço a ambos, ficou uma matéria informativa e muito bonita, de muito bom gosto. Obrigado, Gustavo, obrigado, Raíssa. Depois eu vou compartilhar o link no chat para que vocês tenham acesso, quem não viu a matéria, quem não viu a matéria, tem uma entrevista em que eles indagam sobre algumas questões do funcionamento do clube de leitura, tá? Depois, eu já coloquei lá no chat, mas depois eu coloco novamente.
A reunião do dia 4/6, 4 de junho, nós vamos falar sobre o texto de Lorena Portela, Primeiro Eu Tive Que Morrer, a sugestão da nossa amiga leitora Michele Lohane Coutinho Noronha. Então será no dia 4/6, certo? E mais um aviso, lembro que a iniciativa da nossa companheira leitora Alana foi disponibilizado uma caixa para coleta de livros na sede da Emeron, em Porto Velho. Os livros angariados serão destinados para o projeto de leitura da Sejus nas unidades prisionais de Porto Velho. Os reclusos inscritos no projeto fazem a leitura de livros e apresentam o resumo da leitura ao juízo das execuções penais, como forma de comprovar a atividade de reeducação social. Eles têm poucos livros. Recentemente houve uma campanha, reuniu lá, acho que foi 600 livros, mas foi distribuída para as unidades do Estado. Então, reduziu muito os livros que foi destinado para essas unidades de Porto Velho. E ali em Porto Velho, só ali em Porto Velho são vários presídios, né? Então, a Alana teve essa iniciativa de, já que estamos tratando com leitores, né, com pessoas que amam a leitura e às vezes tem livros que vão descartar, destinem lá para aquela caixa para que a gente possa destinar para esse projeto que é muito bacana. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor. Flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes, plantas, sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Estes versos de Milton Nascimento e Wagner Tiso são pertinentes porque Luz e Sombra revela tratar das mesmas coisas, descaminhos e cuidados. No livro, de modo particular, e na canção, A Geração de um Povo. Entretanto, lacerante e trevoso da mesma forma, já podaram seus momentos, desviaram seus destinos, seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu. Anima que estejamos destinados à luz, renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, flor e fruto. Na mesma senda, a obra Luz e Sombra parte de Luz e Sombra, o capítulo 1, que é sofrido, tormentoso, angustiante, para a esperança e recomeço em Anjos do Meu Jardim, onde se vê os brotos, as flores e os frutos. A Luísa Fagundes de Almeida é psicóloga, analítico comportamental, também é servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia, na comarca de Cacoal, onde desenvolve trabalho comunitário. Seu trabalho tem especial atenção em desenvolvimento infantil e atua nas relações de gênero e violência doméstica. Cultiva um jardim cujas flores são Ana Júlia, Luan e Beatriz. Essa é a menina do caldo de cana que vem adoçar com suas palavras essa reunião de leitores. Os interessados em tomar a palavra, fazer questionamento, já podem se inscrever. A Luzia antes vai ter um tempo para apresentar sua obra e falar da sua arte e das suas dores, para depois eu ingressar com as pessoas que se inscreverem. Inicialmente, vamos ouvir a Luísa Fagundes de Almeida por ela mesma. A prosa é a sua lavra, Luzia. Ocupe o espaço que achar necessário para falar da sua escrita, forma de produzir e o caminho até a publicação.
Fique à vontade, Luzia, ocupe o tempo que achar necessário. Boa noite, pessoal. Boa Primeiramente, noite. Achei linda essa introdução. Leu mesmo o livro, não só leu como sentiu, né? Bom, obrigada. Eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de estar aqui falando sobre o meu livro. Quando eu entrei para o clube de leitura, a intenção era tão somente voltar a ler mais, né? Aprimorar a leitura e como eu estou trabalhando na home office, né? Então, estou muito longe das pessoas, e também foi o intuito, assim, de retomar alguns laços, conhecer pessoas novas, ver pessoas que eu já conhecia. Então, esse foi o objetivo, assim, de eu ter entrado no clube de leitura, né? As relações, a leitura, em busca de mais conhecimento. E me deparei com essa surpresa, esse espaço que o Hernandes me deu, de poder falar também da minha obra, né? Então, agradeço muito mesmo. Eu vou estar, às vezes, olhando para baixo, que as minhas anotações estão aqui embaixo. Como que vai acontecer essa apresentação? Eu vou falar, né, um pouco da obra, de como foi construída, e vai ser intercalando com algumas poesias do livro, que vão ser lidas pela Ana Júlia, a minha filha que está aqui com a gente. E agradeço a presença de todos, e inclusive da minha irmã, que eu vi ela entrando, que é Luísa Fagundes. A minha irmã é Luísa Fagundes. Eu sou Luzia, né? Às vezes o pessoal troca o i de lugar aí, mais tranquilo. O meu livro, ele foi revisto textualmente pela Inês Cancelier. A Inês é uma grande alma, uma grande pessoa lá de Ouro Preto do Oeste, e ela é servidora aposentada do TJ no momento. Inês Cancelier Moreto, bacharel em letras, pós-graduada em Direito Processual, e também autora de 2 livros de poesia, Hemistíquio e Memórias do Meu Caminho. E ela fez um prefácio muito lindo do meu livro, além da revisão textual, ela fez um prefácio que realmente, assim, dá vontade de ler o livro quando a gente lê o prefácio. As pessoas me deram essa devolutiva, de que o prefácio ficou muito convidativo. Bom, gente, por mais que a gente prepare o esqueminha, tem sempre uns gaguejar, né? Uns se perder no meio da fala. Isso é normal, né? Antes de começar a falar como foi construída a obra, eu queria perguntar assim para vocês e ouvir de quem quiser falar ou anotar ou escrever, o que é poesia para vocês? O que representa, o que significa, qual é o conceito, enfim, o que é poesia, na sua opinião? Podem participar pelo chat, viu, gente? Alguém? O povo não está quebrando o gelo ainda, né, Luzia? É. Mas já tem a opinião lá. Poesia é uma arte letrada, uma arte cantada, rimada. É uma alegria que afaga o coração. Ótimo. Eu posso falar? Sim. Eu resumiria assim que poesia é um momento, é um sentimento.
Gerson, seu áudio foi interrompido, fechou. Opa, não, eu falei duas palavras, que poesia é um sentimento, é um momento. Eu tenho até uma provocação, Luzia, porque você escreve um texto na página 116, o nome dele é Amanhecer. Ele não é um texto em verso, e ele não tem a estrutura de verso, e, no entanto, o texto é poético, é o texto Amanhecer. E tem rima também. Ele tem rima, é poético, e ele não se parece um poema, e, no entanto, é uma poesia. Obrigado. Isso. Mais alguém gostaria de falar? Enquanto alguém se prepara para falar, deixa eu só ler essa poesia. Ela tá no seu roteiro? Não, mas pode ler Amanhecer? Amanhecer. Isso. Pego-me pensando em você com os pés fora do chão. Meu corpo sua acelerado bate o meu coração. Meu corpo sua acelerado bate o meu coração. Sinto-me longe a flutuar, sonhando acordada, revivendo cada momento em que estive nos seus braços. Não trago no peito uma louca paixão, ansiosa para ser correspondida, ou uma culpa por ter me entregado. Mas em seus olhos longínquos há uma esperança de ter encontrado nos meus o brilho outrora desejado. Em mim, aconchega um sentimento puro e sereno, mas nada pequeno, que parece meu ser por completo envolver, misturando sonho e realidade dentro de mim. Você assim, doce e calma, me tocar como a brisa suave do amanhecer. Ele tem rima, tem ritmo de poema e está estruturado de uma maneira de prosa. Pode falar, Ana Júlia. É que eu acho que. Ai, peraí. É que eu acho que a poesia, ela tem muito essa coisa do ritmo, né? Então, mesmo que ela não esteja estruturada dentro do padrão de versos, ela tem as estrofes em si, mas, tipo, ela tem esse ritmo constante, né? Que às vezes, o que eu acho legal também da sua escrita é que nem sempre é constante. Tipo, é um ritmo que diverge muito, mas é um ritmo que faz sentido. Eu não sei se as pessoas entendem quando eu falo em questão do ritmo da escrita, né? Mas a poesia, quando os versos, eles têm as sílabas, né? Então, e aí aí geralmente tem essa coisa da métrica e esse ritmo métrico ou não. E aí eu acho isso meio interessante também. Eu acho que não necessariamente para ser poesia precisa ter métrica, mas eu acho que para ser poesia precisa ter intenção de ser poesia, né? Mas a métrica ajuda bastante, mesmo que ela seja diferente. Ótimo, perfeito. Acho que todos que se expressaram aí, se expressaram muito bem, e é realmente um pouco do que eu esperava ouvir, e agora eu vou complementar com o que eu já tinha pensado, né, em falar, iniciar falando um pouquinho sobre isso, né, já que a minha obra é, sobretudo, poética. Né, então, primeiro saber por que é poesia, e qual que é a diferença de poesia, de poema e de prosa, né, que eu trago no título do livro, A Vida em Verso e Prosa. E aí o Hernandes bem aí adiantou esse conceito, né, de que a poesia, ela não precisa estar em versos, né, o texto não precisa estar em versos, às vezes não precisa ter uma rima para se dizer que é um texto poético. Então, primeiramente, a poesia é, sobretudo, a expressão artística por meio do uso criativo da linguagem, né? E então a poesia, ela é marcada pela subjetividade, pela expressão emocional, né? Até que Yasmin colocou muito bem que para ela é uma expressão de sentimento, é isso mesmo, né?
Alguém colocou, é o retrato da alma. Essa pessoa já foi poético até na resposta, não é verdade? Que poesia é o retrato da alma, olha que poético. E ela é repleta, então, de experiência sensorial, apresenta a linguagem figurada e essa busca pela beleza, né, de trazer palavras belas, e expressa ideia, sentimento, e sua origem é grega, poiesis, que significa criar, né? Então, é uma expressão artística, né, criativa. E como a gente já vem até falando, né, que acha que a poesia ela está só na escrita, na linguagem, sobretudo na linguagem, né, mas ela é uma expressão artística também que se expressa de outras formas. Então, você pode ver ou sentir, perceber a poesia numa pintura, ou quando o fotógrafo, a fotógrafa faz aquela foto, né? O olhar dele, antes de tudo, é poético, né? Então, você vê a poesia no observador, na foto ali criada. E como não na música, né? Vocês acham que tem ou não tem poesia na música? E olha que interessante que o Hernandes iniciou lendo uma música, não é verdade? Então, quer dizer, a poesia está lá, na música. Agora, poemas e prosa, a prosa é um texto. Eu vou ler o que o Georges colocou. É triste explicar um poema, é inútil também. Um poema não se explica, é como um soco. E se for perfeito, te alimenta para toda a vida. Um soco certamente te acorda, e se for em cheio, faz criar tua máscara. Essa frívola repugnante, empolada máscara que tentamos manter para atrair ou assustar. Se pelo menos um amante da poesia foi atingido e levantou de cara limpa depois de ler minhas esbraseadas evidências líricas, escreva apenas isso. Hilda Ristes ou Istes. Perfeito, né? Muito bom. E realmente é algo assim que não se explica, né? Às vezes, quando a gente vai tentar explicar, é algo que a gente sente. Então, a prosa vai ser um texto que não está em versos, né? Que ele, são frases contínuas, em continuação, mas que pode sim haver poesia, né? Apesar de não estar em versos, tem ali a poesia. Por quê? Vai estar naquele texto palavras belas, expressão emocional, subjetividade, não é mesmo? Metáforas, que é muito usado em poesia. Então, isso que vai caracterizar um texto ser poesia. E o poema? O poema é apenas uma das formas de expressar poesia, né? Então, como eu disse, você expressa poesia na música, na pintura, né? No artesanato e mais coisas que depois vocês queiram me ajudar nisso daí, né? E aí vem os textos, as formas dos textos, né? Que são formas de expressar a poesia. Então, um poema ele não tem regras fixas, pode ou não pode conter rimas, né? Pode ter rimas ou não, e eu adoro rima, eu brinco de rimar em casa o tempo todo, quase. Assim, quando eu estou conversando com as minhas crianças, que não são tão mais crianças assim. E pode conter aliterações, que é repetição de fonemas idênticos, né? E conter metáforas. Aí, falando de música e poesia, eu gostaria de pedir para a Ana Júlia, não sei se eu já falei, gente, a Ana Júlia é minha filha. E ela é a minha parceira de arte, a gente faz arte junto. E ela é aquela menina que ela coloca cifra, ela coloca som, ela coloca música nas minhas poesias.
Aí lê para a gente, Ana Júlia, o que está na orelhinha do livro. Você está com o livro aí, né? Tô. Tá. Isso. A orelhinha. Tá bom, lê. Luzia Fagundes de Almeida. Assim quero me apresentar. Sou poeta popular, pois escrevo as dores do povo e o esperançar. Da vida sou aprendiz. Sou mãe da Ana Júlia, Luan e Beatriz. Ótimo, perfeito. Agora lê essa da orelhinha da frente. Ah, a orelhinha da frente. Tá. Cansada de ser incompreendida, a poesia, decidida, procurou o músico e disse: quero mudar de vida, ter mais do que lida. Decifra-me, cifra-me, faz do meu banto um canto, enfim. E foi assim que a poetisa, que não sabia cantar nem compor, viu sua dor e seu amor livres a voar numa canção. Não preciso explicar, né? Então, o que a gente vem falando da música e a música estar na poesia, a poesia estar na música. E sobre o que é poesia, eu já vou ler uma parte aqui. Eu lembro que teve um encontro sobre o livro da Carolina de Jesus, né? Onde falava assim onde vocês falaram que ela tinha essa necessidade de escrever, essa vontade, né? E eu me identifiquei um pouco com essa parte dela. Como que é o nome completo? Eu esqueci. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Isso, Carolina Maria de Jesus. Diário de uma Favelada, né? Uhum. E aí, sobre essa necessidade de escrever, onde eu tenho em teimosa inspiração, que eu coloco: ser poeta é acordar de madrugada e preguiçosamente levantar-se, tateando no escuro, e procurar caneta e papel, como um fumante procura seu cigarro para saciar sua ânsia. É a inspiração presente. Quando ela chega, o sono se vai e a cabeça é um turbilhão de pensamentos. Os olhos teimam em se manterem abertos, o coração bate descompassado, apressado, e aí não tem jeito. Poeta que sou, tenho que levantar e transpirar uma poesia. Aí tudo se transforma, o fascínio da noite, os pequenos barulhos que se engrandecem dentro do silêncio, o tic-tac do relógio, o zum-zum do ventilador, um grilo quase falante, um sapinho ao longe, um pernilongo impertinente, a respiração tranquila das crianças, o sono profundo do parceiro, tudo é inspiração para escrever. E, de fato, é essa vontade que tem mesmo de escrever, né? Chega a ser uma ansiedade, e sim uma forma de expressão. Na sequência desse poema, então amanheceu o dia. Isso eu escrevi dando sequência no outro dia. Eu dormi e depois voltei a escrever. Que o sol chegou, né? E o calor aquece meu corpo. É hora de mais uma vez levantar-me, caminhar nas estradas da vida, como indígena, pisar a terra com ternura, como preservador, tocar a grama com cuidado, como poeta, inspirar o ar com gratidão por estar vivo e poder continuar. Então, tudo se transforma em poesia. O nascer do sol, a brisa suave, a vida que floresce em cada verde, o céu azulado e límpido. Uma pipa ao ar é poesia, a buzina do velhinho picolezeiro, a euforia das crianças. Um menino que pede um dinheiro para lanchar é uma pequena poesia. Um senhor negro com deficiência estendido na calçada, estende a mão para uma moeda. É uma triste poesia. Esse trecho para ilustrar que quando a gente tem essa inspiração de escrever, parece que tudo é motivo. Você sobre o que é poesia, parece que você vê tudo vira poesia.
exatamente assim como escrevi. E ilustrar também o que a Ana Júlia tinha lido na orelhinha, o que eu chamo de orelhinha do livro, eu me apresentando como poeta popular. Que o que eu chamo de poesia popular? Aquela poesia que vai falar das dores, das coisas do povo, que é escrita pelo povo e para o povo, e que é possível ser entendida, porque é usada palavras simples, escrito de forma mais simples. A exemplo disso é a poesia popular do Nordeste, né, que inspira muito a gente a escrever sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, coisas corriqueiras que às vezes a gente nem nota nem percebe, mas que é bonito, é poético, né? E também esse sofrimento, né, que é uma triste poesia. As ruas empoeiradas é sinal da seca chegando. A cidade suja e esburacada é uma poesia descuidada. O vai e vem das pessoas buscando trabalho, escola, solução. Poesia persistente. Formando filas nos mercados, nos bancos, postos e hospitais. Uma poesia fechada, um tanto desanimada. É a cidade que acorda obedecendo os despertadores da vida. O sino, o sinal, o semáforo. Os carros param, aceleram, aumentam e diminuem. É uma poesia constante e apressada. Os fogos, os carros de propaganda, panfletos no ar e no chão. É uma poesia consumista. O povo se arma de medo, os policiais de autoridade, os bandidos de impunidade, e a violência continua na cidade. Até a violência é poesia, uma poesia armada. Então, é mesmo só para ilustrar essa primeira parte, quando a gente questiona o que é poesia e poesia popular e tudo. Pode falar, Thelma. Olá, boa noite a todos. Queria parabenizar o Hernandes por esse trabalho, pela presença da Luzia e comentar, que eu estava só ouvindo por enquanto, quando você perguntou o que é poesia, né? Eu não tive tempo de pegar ali o celular para falar que eu estava arrumando as malas. Mas é difícil falar o que é poesia, né? Porque quando ainda mais quando está falando com uma poeta, poesia não tem regras, não tem nada, é uma coisa doida, eu digo, uma coisa doida. Por exemplo, você não vai falar de um fato, que seria o romance, você fala de um olhar que você teve de uma coisa, né? Como o mendigo na calçada, uma folha que cai. Você vai descrever cientificamente, é o olhar do poeta, gente. Quando fala de algum assunto, a gente pega e você não vai conseguir explicar o que você está vendo, mas se joga em palavras e a gente vai mais ou menos entender o que está falando, porque a gente vai ter um outro olhar sobre aquilo. Então, há uma ligação, assim, quando o poeta escreve uma coisa, que eu falo que é bem doida, porque não é uma narração, né? É um olhar que você teve de alguma coisa e comenta sobre aquilo. Eu acho, assim, formidável e delirante, eu uso o termo delirante sobre a poesia, porque você fica ali, aí você relê aquela mesma página em um outro momento e sente outra coisa, porque você nunca vai saber o que o poeta estava vendo de verdade naquele momento que escreveu aquele texto, né? Então, eu acho que, assim, não tem palavras para dizer o que é uma poesia. Tem o soneto, né, que tem as suas regras lá, mas a poesia, assim, é uma expressão, é como o pintor que joga um monte de tinta e ele jogou aquilo para a tela. Mas ele não vai chegar e falar assim, olha, essa cor verde aqui eu quis... Não, você vai interpretar, né? O artista coloca em palavras ou em cores uma arte, uma expressão. É uma arte, alguém comentou ali que é uma arte, né? E a gente vai olhar, cada qual eu acredito que olhe e entenda de uma certa forma. Eu vou entender hoje uma coisa que você está lendo aí, e depois que você pegar o teu livro, eu vou ler tranquilamente e vou ver o diferente, né? E vou refletir sobre aquilo, pensar, ou tentar imaginar o que será que esse poeta quis dizer, o que ele estava vendo. Então, essa parte gostosa de você ler uma poesia. Eu amo poesia, tá? Então, era isso, o que era poesia. Parabéns para você. Obrigada. Ótimo, foi ótima a sua opinião. E também introduziu o que eu ia falar aqui na sequência, que é sobre o soneto,
né, que o soneto é um tipo, também é um poema, né, e é um tipo específico de poema. E esse sim, ele tem uma forma, vem em forma fixa. Basicamente, são 14 versos, né, ele tem métrica, tem rima, e são 14 versos, dividido em estrofes de 4, 4, 3 e 3. E aí, para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou pedir para a Ana Júlia ler o meu soneto, Gratidão, que ele fez parte da Mostra Cultural, da 4ª Mostra Cultural do TJ, e assim, ele é muito querido por mim, esse soneto. Gratidão. Eu, aprendiz de viajante, em soluços ouvi sussurros da vida, que dizia: vá em frente, siga adiante, não tenha medo da partida. Eu, de coração partido, parti angustiado, deixei para trás a certeza do ouro conquistado em busca de um tesouro escondido. Acordei um sonho adormecido. Eu escolhi a contramão, da razão calei a voz, construí vínculos, desvinculei os nós, espalhei semente, recolhi as dores. Do alto, contemplei o chão, antes seco, agora em flores. Eu, cheia de emoção, ao vazio dei sentido. Aprendi que a gratidão é respeitar o caminho percorrido. Muito bem, obrigada. E agora eu vou falar como que foi construída isso tudo. Primeiramente, assim, às vezes eu fico pensando, o que torna uma pessoa escritor, o que torna uma mulher escritora, né? Porque o que leva eu chamar ela assim, né? Se é o fato dela escrever, simplesmente escrever, né? Ou só depois que tem algo publicado, que é conhecido pelo mundo. Então, o que me torna escritora? Quando foi que eu me tornei? Assim, e daí eu digo que eu me vejo assim, eu me tornei escritora assim que eu aprendi a ler e escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever. E aqui no livro, na página 87, tem o que eu chamo de tema livre. Quando eu fiz, foi um texto escrito na 4ª série do ensino fundamental, quando eu tinha 9 anos de idade. E ele está aqui no livro exatamente como foi escrito. Eu não mudei nada, assim, nem uma vírgula, na verdade, né? E ele é bem simbólico para mim, né? Então, assim, sempre gostei de escrever desde pequena. E aí, o interessante do livro é que ele não foi assim, vou sentar e vou escrever um livro esse ano, começar a escrever. Não, o trabalho todo foi que aqui nesse livro eu tenho textos basicamente de 94 a 2021, que eles foram escritos nesse período. E textos soltos que estavam ali guardados em cadernos, diário, parte de diário, que eu sempre escrevi diário. E sobre a minha vida, sobre o meu olhar, né, tem muito da minha ideologia também no livro, e muito de questões socioculturais, políticas também. E, assim, o Hernandes até perguntou se, quando fosse tocar, né, porque quem já conhece o livro sabe que tem uma parte longa que é bem angustiante, que é o primeiro capítulo que eu chamo de Luz e Sombra, onde tem mais sombra, né, do que luz. E de fato, foi um pouco angustiante quando eu comecei a juntar isso tudo e separar esse vai, esse não vai, esse vai, entendeu? Separando os poemas, em qual capítulo eu ia colocar esse ou aquele. E sobre o título, quando eu comecei a reler tudo que eu já tinha escrito em toda a minha vida, eu vi com muita persistência essas duas palavras que aparecem muito, que é luz e sombra. E elas aparecem em vários sentidos, tanto figurado como
literário mesmo, né? Então, por isso que eu coloquei esse título, Luz e Sombra, a vida em verso e prosa. E sofrido por quê? Porque eu também, o que eu chamo de muito aqui é de escrita terapêutica, porque o escrever para mim sempre foi também mais que um gosto, um dom, um hobby, sempre foi também uma necessidade de eu resolver os meus conflitos através da escrita. Por isso que eu chamo também de escrita terapêutica. Então, ele está dividido em 5 capítulos. O primeiro, que eu já falei, Luz e Sombra, né, retrata a ambiguidade presente nos momentos e sentimentos. O segundo é Encontros e Desencontros, que também tem mais desencontros do que encontros, expõe a realidade e ilusões que permearam os relacionamentos de amor e de amizade. E no terceiro capítulo eu trago Anjos do Meu Jardim, que é o título. Trago pessoas e situações significativas na minha existência e faço a mística do jardim, né, trazendo o nome de flores e plantas. E no outro capítulo é Descobertas e Aprendizados, é de tudo que ficou. E, por fim, o capítulo Mais de Mim, que eu revelo o meu ser, o relacionamento comigo mesma, minhas ideias, concepções, visão de mundo. Um retrato dos dias corridos. Como eu já tinha falado sobre o título, né? Identifiquei um padrão de escrita e as palavras repetidas insistentemente, luz e sombra. É evidente que, além das palavras, foram situações que me acompanharam em todas as estações, marcando a minha vida e compondo o meu jeito de ser. Por muito tempo me incomodei em ser contradição. Demorei a desvendar o que em mim era sombra ou máscara. Era eu o que aparentava ou o que escondia? O oculto sempre vinha à tona em algum momento. Demorei também a descobrir o que em mim era luz, a dosar a intensidade dessa luz, pois atraía, mas também afastava. Tanto relutei contra as sombras, até constatar que é inútil procurar uma luz que não produz sombra. E até descobrir que para acabar com as sombras eu teria que apagar a minha luz. O passar dos anos, o virar das páginas concederão-me a maturidade e a percepção de que só existe sombra onde existe luz. E, de fato, literalmente, quando você está andando no escuro, você não tem sombra. E só existe sombra, só existe luz, né? Só existe sombra onde existe luz. Então, é uma ambiguidade que anda junto. E, Hernandes, eu acho que era isso a minha primeira parte aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, vai ser sanado nas perguntas, imagino. Isso tem vários desdobramentos, não se preocupe, vamos estender isso aí para bem mais coisas. Os seus textos a coloca iluminada no centro de um palco, e as sombras te lembrarão de como, e eu como parte das sombras, de que você disse, tornar isso público é de fato deixar-me ler. Nós lemos e fomos provocados à reflexão e indiscrições que externaremos com algumas perguntas, certo? Você falou agora recentemente sobre, você acabou de falar sobre a escrita terapêutica. Nós tivemos uma colega de tribunal também, a Vélia Mazarotto, que escreveu um livro em que ela também faz essa, eu não sei como é que chama, mas talvez, eu não sei se é uma catarse, né, porque a catarse é um momento apoteótico no final, né, mas o fato é livrar-se de alguns problemas que acompanham e que tornam um fardo a caminhada, né. Paulo Coelho também fez isso quando ele escreve Diário de um Mago, ele até escreve no final, talvez eu escreva um livro. E depois eu li um livro de uma discípula dele, e ela também escreve um livro
porque eles têm que transmitir para alguma coisa, para alguma essa, e daí você se desfaz daquilo, né? Já que você, esse caso do seu livro, esse é o seu I Will Survive da Gloria Gaynor, né? De dizer, esse é o seu, que você diz na página 133, precisamos falar do vazio, sentir o vazio, tão necessário quanto a solidão. É preciso esvaziar-se, porque só quem esvazia-se de si mesmo consegue compreender o outro. Então, mesmo nessa angústia toda, para quem não leu o primeiro capítulo, Luz e Sombra, ele é bem denso e ele é bem angustiante. Eu disse para ela que foi a parte que mais me interessou, que eu mais fui me trouxe a penetrar na leitura com muito mais, foi a primeira parte. Mas é porque aquela angústia, você fica na torcida, você fica no desejo de que aquilo seja superado, né? E como que aquilo vai ser superado. Então, antes que eu passe para outro assunto, essa questão da escrita terapêutica. Do exemplo da Vera, nossa colega que está aposentada já há algum tempo. Abraço, Vera, no dia que você vê esse vídeo aí, do Paulo Coelho, da Gloria Gaynor, que transferiu isso para a arte e se livrou de um problema. Você me indaga se o livro foi para mim. Exatamente, se ele teve esse papel de espiar, de ser uma... De uma certa forma, sim, né? Porque ele representa, um símbolo, uma simbologia muito forte para mim, que representa uma vitória também, uma conquista. Porque se eu sempre sonhei em ser escritora, né? E apesar que já era no sentido de que escrevia todos os dias, e é assim também, mas como eu posso te dizer? Porque cada coisa foi escrita no momento da minha vida, né? Então, assim, foi uma expressão de sentimentos. Então, essa catarse que você fala, ela aconteceu lá na escrita, não na publicação, eu penso assim. Então, juntar tudo foi também um trabalhão, um certo sofrimento que eu até demorei bastante, porque eu sentia de fato alguma angústia em estar relendo, lendo, relendo, arruma aqui, arruma ali, né? Vivenciei de novo muitas coisas nesse sentido. Certo. Mas, Ana Júlia, oi, desculpe, pode concluir. Eu achei que você tinha dito. Pode falar. É que você perguntou, né, tipo, se eu acho que não é um livro que foi terapêutico, eu acho que foi uma escrita terapêutica que tornou-se livro, né? E que já era livro, tipo, ela só não tinha percebido. E aí, eu acho que é isso. Eu vejo muito como se fosse um livro da sua vida, tipo, do seu processo, né? E aí, quando você coloca as 4 estações, acho que tem a ver com as estações os seus momentos, as suas estações, e como que isso se manifestou durante a sua vida, né? Porque tem desde a primeira coisa que você escreveu até, sabe? Então, eu acho isso muito interessante, assim. Como que isso se organizou dentro de 250 páginas. Tipo, é engraçado de pensar. Parabéns, Ana Júlia, pela intervenção. Maravilhoso. A mãe tá babando ali, tá, Ana Júlia? Luzia, para além do indivíduo, de você, porque o livro ele é corajoso, além da exposição pessoal, você acaba fazendo referência a outras pessoas e tudo.
E como é que é isso? A cobrança, a coragem de falar, não, eu tenho que falar disso e eu não posso dissimular, nesse caso aqui, eu vou ter que dizer que isso aconteceu. Essa tortura de expor ou não, como é? Eu achei um pouco complicado, né? Realmente, eu acho que eu tive coragem e fui até ousada, apesar que, como eu uso muita simbologia também, né, metáfora, nem todo mundo vai saber exatamente do que eu estou falando, algumas coisas, né? E algumas coisas que foram muito fortes para mim, relacionadas a pessoas, penso também que talvez a pessoa não vá chegar a isso à pessoa. Ou às vezes eu fico pensando, se chegou isso à pessoa, será que ela vai entender que eu estava falando disso e daquilo? É assim, uma dúvida que ficou no ar. Mas, de fato, eu acho que eu fui um pouco ousada em algumas coisas. Tem que ser corajosa, né? Agora você tinha falado há pouco sobre o transpirar e você leu os dois textos ali para exemplificar essa questão do transpirar. A gente, na academia, a crítica acaba diferenciando a inspiração da transpiração. Quando você fala desse transpirar e traz tantos exemplos do transpirar na madrugada ali, enxergando uma série de motivos para transpirar uma poesia, eu tenho amigos que agem de maneira diferente. Falam assim, vamos beber uma poesia? Nem tomar uma cerveja e escrever alguma coisa enquanto toma cerveja ou organizar algumas ideias. Mas é menos desgastante, no caso, você beber uma poesia do que você acordar de madrugada para transpirar uma poesia. Mas eu falo dessa questão da acadêmica de diferenciar a inspiração da transpiração. Essa poesia sua, quando você fala desse transpirar, você está pensando nisso ou não? Sim. Nessa oposição ao academicismo. Nossa, complicada a sua pergunta. Em caso queira passar, eu vou para outra. Como diz, eu passo. Tudo bem. Luzia, eu vi um post seu da Mostra Cultural que você estava, se não me engano, com a Ana Júlia, né? Eu não vi nenhuma imagem da Beatriz, então eu não sei, mas eu creio que deve ser a Ana Júlia. E é ela que toca também, né? E na página 19 você diz: a poetisa que não sabia cantar nem compor tornou-se compositora. Como é esse processo em que, ao escrever o poema, observa-se cada detalhe de ritmo, de sonoridade, há uma métrica diferente, como a Júlia colocou sobre questão de métrica, e depois para colocar numa canção. Eu não sei se você participa da composição, de transformar isso em música, mas quando você vê que a Júlia colocou isso numa música, você percebeu a ausência de uma coisa ou o sentido mudou por causa da forma como ela foi expressada, porque o ritmo muda o sentido de uma poesia. Você se sente ali castrada e olha, e não era isso. Como é que é essa relação? Já que, pelo que eu entendi, você não participa da composição, né? Então, participo no sentido assim, de estar me perguntando, tudo bem tirar isso aqui ou trocar por isso? Isso não está cabendo no verso musical aqui, vamos trocar por isso? Participo nesse sentido, sabe? Mas, assim, tem que lapidar bastante para cifrar, né? Na verdade. Para não perder o sentido, né? Mas assim, da experiência que a gente teve de composição que fizemos juntas, ficou perfeito, assim, na minha opinião, de não ter
Apesar de ter tirado algumas coisas, não foi, sabe quando você enxuga, mas não muda o sentido? Foi mais ou Sim. menos isso. Eu vi um documentário em que o Raul, a primeira canção que o Paulo Coelho escreveu pôs a letra numa música do Raul, foi na Al Capone. E ela ficou muito grande, ela ficou cheia demais de informação, e o Raul pega e falou bem assim, não, bicho, você tem que fazer... E daí ele dá uma dica de como fazer, em que ele fala bem assim, ó, tem que ser assim. O que o Raul falou, o Paulo Coelho já pegou e usou como refrão na música e cortou um monte de coisa, porque o refrão já dizia tudo, né? Vê se te emenda, né? Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabem do seu furo no imposto de renda. Aquilo ele falou para dar um exemplo para o Paulo Coelho de como ele deveria fazer uma letra. E o Paulo, na hora, já entendeu e usou a própria fala como refrão e ficou perfeito, né? Pode falar, Ana Júlia. A música que a gente enviou para a mostra do TJ aquela vez, é curioso falar, porque aquele poema, acho que tinha umas 3 ou 4 páginas, né, mãe? Eu tenho dificuldade em resumir. Era um poema enorme, enorme, enorme. E aí, o sentido que ela fazia várias referências às situações que aconteceram na pandemia, né? Então, tipo, era um poema bem denso, que, tipo, a música ficou bem densa ainda assim, né? Porque é uma música de 6 minutos, vou pensar. Hoje em dia as músicas têm uns 3. E aí, e ela flui também nessa coisa ela metricamente flui, então, tipo, ela tem 3 partes diferentes, digamos assim. É uma parte mais lenta, aí depois tem uma parte mais padrão, o refrão, e depois ainda tem uma parte da poesia, que originalmente a mãe que falava a poesia no final, assim. Então, mas foi muito isso, tipo, eu percebi que a métrica que ela mais usava era aquela, então eu encaixei aquilo, mas algumas frases não estavam tanto, então eu fui misturando, às vezes colocando um pouco da minha identidade também, né? Por isso que eu falo até que aquela a gente fez junto, porque eu mexi em muita coisa, a gente mudou muita coisa junto. A primeira é mais o que ela escreveu, eu musiquei. Tipo, eu não mudei quase nada, assim. A primeira que a gente fez, que é Até Quando, né? Não, é porque teve Até Quando e depois Quanto Vale a Vida. Sim. Aí, Até Quando, eu fui bem rente ao seu poema. E aí, depois, Quanto Vale a Vida, a gente trabalhou mais junto, mais fluido. Que legal saber como é que funciona o processo de criação. Dessa fala daí tem dois questionamentos. Um da Luzia e o outro em relação à Ana Júlia. Da Luzia, eu questiono o seguinte. Gente, vocês podem se inscrever para questionar, tá? Não vou monopolizar aqui não, mas enquanto não tem inscritos eu vou falar. Que você falou no início da sua apresentação, sobre você voltar a sofrer porque você teve que cortar texto, você descobriu dores que talvez já estava esquecida e que você acabou revivendo. E eu não ia fazer esse questionamento, mas com a fala da Luísa acabou vindo também, porque comunga a sua fala sobre estes textos e sobre a fala dela da criação, do texto longo. Aqui é quanto à repetição do tema e da forma. Acontece na página 49, acontece no Escolha, e logo em seguida, na página 50, no Lapso, que é a mesma temática e a mesma forma. Claro que tem diferença, né? Isso os dois terminam oferecendo oportunidades. Só que tem uma coisa mais de consequência, que é o lapso, enquanto que o Escolha tem mais de decisão, né? Tem mais da oportunidade de não cometer o erro. Enquanto que no lapso eu vejo mais a oportunidade de corrigir o que houve de erro. Tá.
Eu amo Milton Nascimento, já fiz referência a textos dele aqui anteriormente. Acho que no primeiro encontro eu li Feito Nós, agora eu li Coração de Estudante, mas então eu vou sempre estar citando o Milton, tá? Clube da Esquina, ele acaba tornando mais famoso o Clube da Esquina 2. Né? O Clube da Esquina 1 não tem o sucesso que teve o Clube da Esquina 2. Inclusive, eu acho que, se não me engano, o Clube da Esquina 1 não está no Clube da Esquina. No disco, né? Clube da Esquina. O Raul faz a mesma coisa, ele fez Paranoia 1 e depois faz Paranoia 2. Mesma temática. Então, grandes vultos da arte também fazem isso, de revisitar o tema e revisitar a forma, né? Então, não estou salientando isso aqui como um problema. Mas na hora de construir o livro, você não ficou desejosa de reunir esses dois e falar bem assim, vamos falar de aqui uma coisa só? É só um questionamento como vendo a sua aflição, como você falou ali, na hora de rever estes textos. Nessa seleção, você não ficou tentada em reunir, ou esses poemas necessariamente têm alma própria e cada um tem que ter o seu título e seu espaço? Tem alma própria. Tem alma própria porque cada um se refere a um momento específico, né? Apesar de não estar em ordem no livro, uma ordem cronológica ali, mas eles vão meio que se costurando e formando o tecido, assim, né? Vou dizer. Certo. Eu disse que tinha um outro comentário. Seria como como não uma continuação, mas sem um você não teria pensado no outro, assim? Porque eu acho que uma ideia é uma construção de pensamento, né? E que tem que ser aquela ideia de que um poema ele não é criado no dia que ele foi criado, que ele está sendo criado há um tempo. Uma coisa até que o Humberto fala sobre aquela música da Infinita Highway, que ele estava escrevendo Infinita Highway há 20 anos, sabe? Tipo, não era só. E aí, será que também não tem uma ideia de que um apareceu e aí aquela reflexão foi-se mais para frente e sem aquela primeira reflexão, talvez você não teria chegado àquela segunda reflexão? Ou tem uma coisa assim? Eu acho que não, talvez. Não sei, porque é muito momento, né? É tudo de muito momento, assim. Pouquíssimas coisas eu escrevi depois, por exemplo, de sentar e falar assim, vou escrever sobre a minha infância, né? Aí, só mais aquela parte em que eu trago a infância e a adolescência em 5 sentidos, que foi o que eu escrevi adulta e de cabeça fria e tudo, mas geralmente as outras coisas... Assim, gente, eu sou leiga, nunca estudei poesia, letramento para escrever e tudo, né? E a gente não é... acho que leigo de estudo, né? Sou leiga e vai indo tudo na inspiração mesmo, na vontade de escrever mesmo. Eu tenho uma forte... Yasmine, só um instantinho para que a minha pergunta vai linkar com a da Ana Júlia. Porque a Ana Júlia falou no mesmo sentido que eu estava imaginando, e daí eu dou um exemplo. Em Momentos de Sombra, que é um poema que vai da página 29 à página 36, ele é bem extenso. E você tem trechos, e você separou eles por reticências. Você separa, daí você põe reticência e separa. Então ele pega trechos, reticências, trechos. E daí eu vejo que o que a Ana Júlia falou, muito retratado nesse poema. A minha indagação foi escrito em momentos diferentes, porque tem uma hora que ele é irado, ele é pungente, e de repente no seguinte ele é brando, ele é mais angustiado, muito mais sofrido, e antes ele era raivoso, tá entendendo? Daí a ideia dessa fossa sentimental ter essas nuances e daí você olhar como se aquele tivesse sido escrito em dias diferentes, momentos diferentes.
Sim, com certeza, foram momentos diferentes. A cada reticência ali foram momentos diferentes, dias, até anos diferentes. Aí, esse sim eu juntei, porque eram tudo momentos de sombra, né? Apesar de Ah, cada um tá. falava de uma coisa ou outra. Então, eu juntei eles ali, porque também eram coisas escritas que não tinham nem títulos, às vezes, entendeu? Mas que se referiam aos momentos de sombra. Aí foi uma forma de eu juntar ali, sintetizar. Ok. Yasmine, pode falar. Então, tá me ouvindo bem agora? Sim. Primeiro dizer que é muito bom te rever, Luzia, feliz por te reencontrar Obrigada. depois de tantos anos, assim. Foi uma menina que eu conheci num momento delicado, a gente fazendo um curso em Porto Velho, e ela de uma sensibilidade, de uma mansidão, uma tranquilidade que abraça com o olhar. E a respeito do que vem sendo dito, eu acho que, não sei, tá? Mas a impressão que eu tive, que quando Luzia fala que foram escritos em momentos diferentes e que ela não pensou, agora eu vou sentar e vou escrever, exceto na situação que descreveu a infância, mas que todos os outros escritos retratavam aquilo que ela sentia naquele momento. E como a forma de enxergar a poesia, ela, como dita pela Thelma alguns minutos atrás, ela vai de cada um que vê, né? Eu vejo como isso seria o transpirar, a necessidade, não uma necessidade de expor, mas uma força incontrolável, um sentimento, uma situação praticamente física de ter que expor e que você não controla. Você escolhe beber uma poesia, você não escolhe transpirar uma poesia, ela precisa sair de você, é uma força que vem e que você tem que pôr para fora, porque talvez te guardar, isso como eu sinto, talvez guardar te machuque. Então eu vejo assim, porque é assim que acontece comigo. Quando eu preciso escrever, eu preciso expor alguma coisa, eu preciso tirar aquele sentimento, né? As pessoas elas fazem isso de diversas formas. E às vezes pegar e escrever o que está sentindo, mesmo que depois seja rasgar e jogar fora, eu tirei aquilo de mim. Eu acho que esse seria o transpirar a poesia, o escrever no momento, não tentando. Pode acontecer que tenha uma continuidade. Ontem eu não estava bem, eu escrevi sobre isso, e hoje, quando acordei, eu vou continuar escrevendo, como você citou ainda há pouco. Mas não que você escolha escrever, agora eu vou escrever sobre a felicidade, porque eu acho que é um tema legal. Isso é o que eu percebo, assim, mas eu não posso dizer o que você sente, mas é isso que transmite. Acho que é perfeito. Você conseguiu até responder a pergunta lá atrás que eu passei, porque acho que é isso, esse transpirar no sentido de pôr para fora, né? Como se fosse um suor ali, e realmente, porque não cabe mais dentro. Por isso que eu falo, né, a escrita terapêutica, porque é para realmente um desabafo, de pôr para fora mesmo. E aí depois, por mais que foi sofrido, eu olho, nossa, tá bonito isso aqui até, né? Expressa um sofrimento, um bruto sem sofrimento, mas tá bonito. Aí, acho que nesse sentido, porque o escrever é a minha forma de expressar, né? Então, que muitas pessoas usam a arte, né? Tem até arte-terapia, usam a arte como terapia, uma forma de expressar sentimentos, angústias, medos, anseios, né? Tristeza, emoções em geral, né? Através de uma tela, né? E aí, nesse caso, nesse meu caso, seria através da escrita, uma expressão mesmo. E que ela é recebida por cada um de uma forma particular, não é? Então, assim, eu vejo na poesia, na música, muitos artistas, você fala, são entrevistados e dizem, muitos dizem, sei lá, sobre uma música, letra de música que foi inspiração, alguns escutam como sendo uma música para um amor romântico, né, entre um casal, e às vezes foi escrito pensando na irmã, na mãe, num filho, alguma coisa assim. Então, cada um recebe com o sentimento que tem. Não necessariamente precisa de uma explicação do autor, eu vejo assim.
Uhum. Ana Júlia, pode falar? Eu ia falar que nisso eu acho um pouco curioso que a gente se diverge um pouco na forma de escrever, eu e a minha mãe, porque eu acho que você é uma poeta muito do momento, né? Tipo, você tá sentindo aquilo, você vai e coloca no papel. E eu geralmente não, tipo, eu demoro muito para colocar no papel uma coisa que eu tô sentindo. E aí são raros os poemas que eu escrevo na hora, assim, tipo, senti isso, escrevi. Não são muitos, assim. Tenho alguns, mas não são muitos. E aí eu sou aquela poeta que fica, tipo, mastigando aquele sentimento um tempão, assim. Tipo, às vezes coisas que eu penso há meses, que, tipo, tá na minha cabeça, que muito tempo depois eu vou e coloco no papel. E aí é um alívio, mas que é uma coisa que, tipo, tá há muito tempo, assim, sendo colocada. E aí acaba, tipo, quando eu vou colocar, não é um sentimento árduo mais. Já é um sentimento que, tipo, que eu tô superando e aí eu coloco, sabe? E aí eu acho isso um pouco engraçado, né? Eu acho que eu sou uma escritora um pouco fria, que eu vou na frieza do momento, eu vou e escrevo, assim. E aí é um pouco difícil. Vai comentar? É, não? Luzia, depois eu vou voltar de novo na Ana Júlia sobre um comentário que ela fez ali. Mas a gente, por não ter uma datação no coisa, não que eu acho que isso fosse necessário, mas para essa pergunta, se houvesse a datação, ela seria mais colaborativa no sentido de eu poder fixar. Na poesia da página 48 fica evidenciado o início do rompimento com o período de dor. É a poesia chamada Atalho Musical. E isso se dá conduzido pela música e também pelos Anjos do Jardim, né? A página 52 confirma esse romper. A vida começa a ser apresentada como bela e atraente, com os sons, com as cores, a bica d'água, e é possível deduzir que foi a música onde você ancorou. Foi ou não? Sim, eu A sempre fui música e os jardins, né? sempre fui de buscar, né, acho que não toco nada, assim, também não sou cantora, mas eu amo música e acho que é a melhor forma de você sentir e, sabe, expressar é muito bom. A música é curativa, com certeza. Essa questão do você amar a música fica bem saliente, né? Você cita vários momentos, o Engenheiros, o Roupa Nova, tem também Engenheiros, Roupa Nova, o que é mais presente? Engenheiro, Roupa Nova O Milton tem Nascimento também cito. cita Milton Nascimento, tem mais um que aparece, não lembrei agora, mas tem mais um que aparece mais de uma vez. Vamos ver o que vem aqui. Daí de volta à postagem lá da mostra, você comenta naquela postagem a reação de uma amiga de adolescência ao ver a foto da sua filha e que ela destaca as semelhanças entre você. Daí você entra em seguida e faz um comentário. E você diz, vê na sua filha atitudes muito diferentes das suas, né? E que as suas teriam produzido os erros que geraram arrependimentos e culpas e que comprometeu o desenvolvimento dessa mulher adulta, né? Isso está em Adolescer, na página 27. A jovem garota é colocada diante do espelho coberta de limitações e amarras, contrariando tudo que o corpo pede. O que provoca perturbação em mim, no caso, diante das cenas e do comentário no post, é que você, ao que parece, ao que você demonstra, excetuando, claro, pelos momentos de crise, você ausente daí do seu jardim, é que você não cometeu os mesmos erros, mas você também não ensinou da maneira que tentaram te ensinar, né?
você age de maneira diferente com as suas filhas e tem mostrado, atendendo o que se esperava daquela garotinha com o corpo diante do espelho, elas têm mostrado um resultado melhor do que o resultado daquela educação que você recebeu, né, já que ficaram marcas. Como você conclui sobre o caminho da Luzia e o caminho da Ana Júlia? Existe um erro nessa formação? Já que você não aplicou essa educação rude e, no entanto, alcançou objetivos que, de repente, fossem o objetivo daquela educação mais vigorosa? Eu não entendi bem se existe um erro. Não entendi. A pergunta questiona isso também. Se há erro e se nessas diferentes educação, a que você recebeu e a que você promoveu. Ah, entendi. Eu acho que sempre tem erros, né? Que para errar basta estar vivo. E assim, eu acho que a gente já erra tentando fazer diferente. Né, você quer tanto fazer diferente que você acaba errando. Diferente, mas errando também. E até porque, sobretudo sobre educação, filhos e filhas e tal, não vem um manual, né? A gente está falando de pessoas peculiares, cada um de um jeito, né? Então, eu sou mãe de 3 e eu digo que eu sou 3 mães, né? Porque a cada momento, cada filho que veio era uma Luzia diferente, né? E era uma Luzia repleta daquilo que já estava nela, a sua bagagem, né? As suas dores, os seus erros, os seus sofrimentos e tudo, e misturado com sonhos, né? E tudo mais. E mais um momento ali, né? O momento presente. Então, de cada filho eu fui uma mãe diferente e eu creio que eu errei bastante também. Mas em muitas coisas eu acertei diferentemente da minha, né? Certo. Mas assim, quando a gente pensa muito em fazer diferente, fica focado nisso, às vezes a gente erra mais por conta disso. Não deixa acontecer naturalmente. Né? Okay. O Fernando Pessoa, na voz do heterônimo Bernardo Soares, na obra Livro do Desassossego, no poema Eu Nunca Fiz Senão Sonhar, ele diz: não há saudade mais dolorosa do que a das coisas que nunca foram. O Renato Russo, da mesma maneira, em Índios, da Legião Urbana, ele diz: e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Essa possibilidade, idealizada por grandes pensadores, citados aqui como Fernando Pessoa e Renato Russo, como exemplos, ela foi ridicularizada pela imprensa sensacionalista no episódio da falsa comunicação de abuso da garota Nájila pelo atleta Neymar, lá em Barcelona. Na época, ela havia enviado mensagem de celular e ela afirmou em uma dessas mensagens que sentia saudade do que ainda não havia acontecido. E ela estava programada para ir para Barcelona, para lá eles terem um encontro. Essa expressão, saudades do que de formas diferentes, ela é muito recorrente no livro. Tem diversos momentos em que você diz sobre a saudade do que ainda não aconteceu. Fiquei curioso. O que faz ser tão referenciado essa frase da saudade do que ainda não aconteceu? Do que não aconteceu ou do que ainda não aconteceu? É um sentir meu, de realmente, eu acho que a saudade mais triste é daquilo que você não viveu. Porque muitas coisas fica na imaginação, entende? E aí é uma saudade, é complexo de explicar, né? Mas, por exemplo, quando você tem um sonho, você não fica com aquele monte de expectativa, quando
eu estiver em tal lugar ou com tal pessoa, né? E você tem aquelas expectativas, você tem as suas imaginações, e aí depois aquilo não acontece, entende? E são coisas que realmente eu quis e não aconteceu, né? Ou coisas que seria o ideal, como um pai carinhoso que sentasse no fim de tarde, numa noite de luar, com as crianças ao redor, contando histórias, sei lá, de assombração, histórias de antigamente, sabe? Que nunca aconteceu, mas que para mim seria uma coisa muito maravilhosa. Uma roda de viola com os melhores amigos, também na noite de luar, que eu gosto muito de lua, né? Então, assim, imagina isso, imagina um lugar e imagine, junte a isso a sensação, entendeu? Você também imagina a sensação. E aí, isso não acontece de fato, isso não vem, fica só na imaginação. E daí fica uma saudade de algo que não aconteceu. Certo. Além desse, que eu posso chamar de mote, né, da saudade do que não viveu, que é repetido ao longo dos textos, tem um outro mote que é tudo passa. Qual a sua ligação com essa frase e quando ela se tornou tão presente nas suas reflexões? Pois ela é reforçada como um mantra, a exemplo do lema dos Narcóticos Anônimos, que repetem: só por hoje, você perpetua no texto, no livro, tudo passa. É interessante agora perceber, você me trazendo coisas que eu ainda nem tinha percebido, por exemplo. Como que às vezes, para a gente se conhecer melhor, a gente precisa do olhar do outro também. Né? E isso, por exemplo, eu não tinha percebido que eu repetia tanto isso, de que tudo passa. E eu acho que isso, para mim, isso é a esperança. A esperança se resume na palavra esperança, que por mais que esteja ruim, uma hora vai passar. Assim como uma tempestade, uma hora vai acabar. A dor, a angústia, o medo vai passar também. O luto, né? Certo. Ana Júlia? Teve mais alguém que ergueu a mão também. Eu acho que eu estava lendo na hora e eu só peguei a Ana Júlia. É que eu preciso sair agora, na verdade, que eu tenho uma aula. E eu Ana vou Júlia, ter que me muito obrigado ausentar. pela sua participação. Você deu bastante grandiosidade aqui à nossa conversa, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Tchau, Obrigada. boa conversa para vocês. Tá bom. Uma outra questão, tem alguém que levantou a mão? Me perdoe que eu não vi. Ana Lúcia, pode falar. Luzia, eu não sei se eu estou fazendo uma leitura meio assim, não real, mas eu estou vendo assim, que você escreveu, né, em momentos diferentes, eu não li, tá? E me parece assim que você passou muito das suas crises, que você estava vivendo um pouco, escrevia sobre aquilo, é isso? Isso. Aí vinha outro momento, escrevia sobre aquilo e foi juntando, né? E assim, desde lá de criança, então são diversos momentos e você vai se transformando, porque o que você foi lá com 6 anos, né? Hoje não somos mais, né? E às vezes, assim, a pessoa que a gente tinha uma mágoa, alguma coisa, também mudou, né? Porque aquela pessoa que nos magoou, hoje também já não é aquela pessoa lá, né? E assim mesmo, como a gente magoou, hoje também a gente talvez não faria isso. Ou faria pior também, não sei. Mas como você disse, tudo passa. Também penso que tudo passa. Então, eu queria saber de você, se está sendo muito dolorido para você, essas perguntas que o Hernani está fazendo. Porque eu acho que se fosse em mim, seriam doloridas, assim. Porque, assim, como você disse, eu não estudei poesia, eu sou leiga, né?
E o Hernani não é leigo. Se ele é, ele disfarça bem, mas ele não é, que eu já sei. Então, assim, talvez, se você está te machucando, se está vindo à tona alguma coisa de lá, de trás, que talvez você, quando escreveu, aí você já passou por aquilo, já arrumou os seus aportes interiores aí para você se, né? Sei lá, esquecer, isso aí é com você, que é psicólogo. Mas, enfim, isso que eu queria saber de você, não sei se fui claro. Uhum. Você quer saber se o Hernani está me machucando? Não, tá tranquilo. Ai, que bom, que alívio. Eu havia falado para ela, falei, olha, vai ser inevitável. A primeira parte me tocou muito. Isso. Você vai comentar, Ana Lúcia? Não. E Ana Júlia? Não, ainda bem que Não? está tranquilo, então, porque eu estava meio assim, Bom para mim também, Ana Lúcia, obrigado. Ô, Jorge, pode falar. Oi, Jorge, está ouvindo? Acho que você está com o microfone. Eu estava brigando com o telefone. O microfone estava desligado. Castro Alves, no seu poema Navio Negreiro, ele faz indagação ao divino, quando ele fala, ó Deus, onde estás? Embuçados nos céus e tal, né? E no livro tem várias indagações ao divino, tem poemas, tem preces, e parece uma relação meio conflituosa. É uma relação conflituosa para você? Sim. Eu sempre fui criada numa religião, né, bem sistemática, e ainda hoje é um pouco conflituoso essa imagem de Deus, né, desse Deus que às vezes algumas religiões apresentam. É um Deus que castiga, um Deus punitivo, e aí o Deus que eu acredito não é assim, né, é amoroso, é bondoso, perdoa, não julga. E aí tem acho que tem sim, tem no livro, né? Deu para perceber. E acho que ainda faz parte de mim, esses conflitos. Ainda não estão resolvidos. Pode gerar outro livro, né? Quem sabe? Que bom. Então, mais aliviado agora que com a resposta à Ana Lúcia, eu tenho daí uma pergunta que outro tema que é bastante recorrente, principalmente na primeira parte, que é a questão da morte, né? A morte voluntária. E eu volto daí à minha fixação para o Milton Nascimento, né? E esse é um tema também que na canção do Milton, ela é muito... só concluir aqui, eu já passo para você, Diógenes. Nas canções do Milton, ela é recorrente. Eu vou citar 2 exemplos, e os 2 exemplos lá no começo de carreira, mas só mesmo com 2 letristas diferentes. O Milton Nascimento, quando grava Vera Cruz e Travessia, Vera Cruz é a primeira letra do Márcio, e Travessia, a primeira letra do Fernando Brant para o Milton Nascimento. Fernando, a história da letra de Travessia é fantástica, porque ele nem era um letrista, e o Milton pega e fala, não, essa música é para você por letra, e a primeira coisa que ele faz é Travessia, que é uma música maravilhosa, e a Travessia tem, em todas as versões dela, um grito, né? Um grito. Vou fechar meu pranto, vou querer me matar, né? É bonito, é trágico, e Vera Cruz também. Com a morte de Vera, ele sonhou com a morte. Ele sonhava a morte que eu sonhei. No caso, o Márcio fala, né? E na sua poesia, nos seus textos, também é um tema bastante recorrente, né? A morte é um tema superado, você, depois que passou por isso, porque há muita
depois que a gente sai do primeiro capítulo, aparece a angústia muito pontual, ela não é frequente, como é no primeiro capítulo, e essa deixa de ser uma temática nos seus textos. Isso me chamou a atenção. Caso queira passar, daí o Diógenes fala em seguida. Não, tudo bem. Acho que sim, superado, né? Mas quem leu deu para perceber, tem um texto enorme que eu falo de depressão, né? Uma das prosas é depressão, e foi, assim, uma das coisas que me acompanhou por um longo tempo na vida, né? Então, a gente sabe que tem as recaídas e tudo mais, mas, assim, no momento, eu posso dizer que está superado, né? Não sei se é isso que você queria, se respondi sua dúvida. Amém. Só um comentário aqui, excelente conversa, parabéns pela obra e por sua entrega nessa construção. Me fez, ao longo desse encontro, lembrar da música Voa, do Ivan Lins. Postou o Tarek aqui no mural. Diógenes, pode falar. Não, meu amigo, é que você falou da morte, daí eu lembrei de uma música, eu acho que de um poucos caras que escreveu efetivamente sobre a morte, que foi o Raul, né? Raul Seixas escreveu assim: ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, venha com a tua mais bela roupa quando vier me buscar, que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a Eva e a Eva alimente outro homem como eu. Só para ilustrar também que um outro também falou da morte com poesia. E era um tema recorrente nas letras do Raul, né? Também ele falava com muita frequência. Luzia, nós tínhamos ainda muito mais coisa para falar. Essa questão que você falou agora recente sobre as recaídas, também eu ia fazer uma abordagem sobre isso. Eu tinha também um questionamento sobre mais de uma vez você iconizou o amor por uma pessoa na escrita. E em alguns momentos isso você fica num Tostines ali. Ela está falando da escrita ou está falando da pessoa, ela está falando da pessoa e se escondendo na escrita, e como que e foram pelo menos 2 vezes, tem lá na página 44, uma paixão, tem na página 76, basta, em que há essa relação do amor em relação à escrita, em relação às palavras, né? Eu vou me abster até dessa pergunta. Agora que vai para um tema leve, daí ele se abstém, né, Luzia? Para que tenha a oportunidade da Ana Lúcia falar, tá? Certo. Pode falar, Ana Lúcia. Ainda sobre a morte, naquele livro do Gustavo Corsão, né? Eu até anotei aqui no caderninho um entendimento sobre morte que é assim mais ou menos o que eu penso e que talvez possa clarear um pouco esse assunto morte. Não sei se cabe aqui nesse momento, mas ele diz assim, na página 35, lá do livro Lições de Abismo. Ele fala assim: curioso é esse contraste. A morte é o que há de mais certo, a ponto de servir no modelo clássico de silogismo. E por outro lado, a ideia que mais nos custa admitir, e tanto mais nos custa quanto toca. É uma certeza que anda ao contrário das outras. Ou seja, a única coisa que a gente tem nessa vida de certo é que a gente vai morrer, né? E o Corsão coloca que a gente fala disso de forma muito genérica, né? A gente não fala disso de forma pessoal, como no caso do personagem dele ali, tinha que falar de forma pessoal, né? E a Luzia foi pessoal aqui, né? Ela falou das aflições dela, né? De forma muito pessoal, se desnudou mesmo. Tinha para falar em desnudar, eu tinha para falar de poemas eróticos também, e daí íamos falar de Drummond, ia falar da Rita Hilst, que o Diógenes até citou aqui uma parte. Curiosamente, Diógenes, estamos em sintonia, que eu ia falar de Hilda Hilst,
mas não vai ter tempo porque nós já passamos de 1h30, já são 1h34 já de conversa. Luzia, eu fico muito agradecido, me perdoe se fui invasivo, tá? Muito feliz pela sua presença, por conhecer um pouco de você através da sua obra, viu? Muito bacana. Eu fico agradecido a presença de todos. Caso você queira falar alguma coisa ainda, fique à Assim, vontade. só para finalizar, né, aí às vezes fica a pergunta, né? O livro é sobre a história minha, né? Tipo, eu, uma pessoa anônima, seria interessante para pessoas que não me conhecem ler o meu livro? Ou só é interessante para aqueles que me conhecem, meus familiares, meus amigos, né? Então, a verdade é que eu já tive algumas devolutivas, né, e a gente percebe que eu falo de coisas minhas, mas que são inerentes a todo ser humano, né? Então, muitas pessoas se encontraram nas minhas palavras. Encontrei uma pessoa na rua outro dia e ela falando que estava passando por um luto pela mãe e quis comprar o meu livro, daí ela me disse, ela me deu essa devolutiva de que estava ajudando muito ela. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, né, em saber que a minha escrita estaria ajudando pessoas nesse sentido. E também uma coisa bem legal que aconteceu, que o Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais de Porto Velho, eles me pediram para que o poema Gratidão compusesse a sala de atendimento deles, né? Então, lá na sala de atendimento tem um quadro o meu poema Gratidão. E aí, na conversa, ela me disse que simbolizou recomeços, afetos e ressignificação da vida. Então, é um simbolismo. Aí ela me disse, acreditamos que contribuirá para o acolhimento de pessoas que são vítimas. Então, por isso eu deixo essa conclusão, né, de que é uma história minha, mas que eu quero que possa ajudar mais pessoas. E obrigada. Como você, Luzia, tem muitas pessoas. Eu estava conversando com o Abel Sidney, né, que nós vamos falar com ele no mês que vem, na segunda reunião do mês que vem, e ele falando da agenda dele de interessados em publicar. E a agenda dele está bem extensa. E por essa razão, muita gente que pensa como você, de que eu não preciso ser uma pessoa de um nome que alcance... enquanto a gente conversa, gente, põe presença lá, eu acabei de repostar, assinam a presença lá na lista. Que não se destacam, né? Seja pelo trabalho, seja na arte, mas tem coisas relevantes para dizer, tem coisas que vai mudar a vida de outras pessoas, que importa para outras pessoas, né? Então, muitos desses que estão na agenda aí do Abel para poder conversar com ele sobre publicação são pessoas como você que acredita não ser, e na verdade né? Mas não tem um nome público, né? A verdade é essa, não a questão da relevância pessoal, a questão de ter um nome que seja público e conhecido publicamente, né? Mas eu espero que isso dure pouco, que em breve você tenha um nome conhecido publicamente como uma pessoa transformadora, tá? Obrigado, Luzia, obrigado às pessoas que participaram, fico muito feliz. Um abraço a todos. Espero que tenha sido para você tão bom quanto foi para a gente, tá? Foi ótimo, maravilhoso. Valeu, gente. Boas leituras. Tchau, tchau. Tchau.